Olá! Hoje nós vamos falar sobre formar grupos de 10. E para nossa aula ficar bem legal, a gente já vai deixar combinado que esses cubinhos aqui, parecidos com o nosso material dourado, eles vão representar a unidade. Então, cada cubinho equivale a uma unidade. E vamos combinar também que essas barrinhas equivalem a dezenas. Ou seja, cada barrinha dessa é formada de 10 cubinhos desse. Então, cada barrinha dessa equivale a 10 unidades ou seja, uma dezena. Agora, nós vamos trabalhar algumas situações, problemas, em que o objetivo delas vai ser formar grupos de 10. Vamos lá? Em uma academia, 8 meninos e 5 meninas praticam judô no horário das 8 horas. Quantos alunos desta academia praticam judô neste horário? Para isso, nós vamos representar cada estudante dessa academia, cada atleta, com uma unidade, um cubinho. Então, vamos começar pelos meninos. 8 meninos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 meninos. Agora, vamos representar as meninas. 5 meninas. Como eu quero saber o total de alunos, é uma adição. Vou juntar 8 mais 5. Então, eu já tenho aqui os 8 meninos. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Cada atleta dessa academia está representado por um cubinho. Então, cada cubinho desse representa uma criança. Agora que eu tenho aqui essa representação, eu vou tentar ver quantos grupinhos de 10 eu consigo formar com esse tanto de cubinho soltinho aqui. Vamos lá? Bom, eu junto todos esses meus cubinhos e agora vamos lá, ver se a gente consegue juntar 10 cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! Consegui 10 unidades. O que eu vou fazer? Vou substituir as minhas 10 unidades por uma dezena. E ainda tenho aqui 3 unidades. Com essas 3 unidades, é possível eu formar outro grupinho? Não é possível, porque para formar um grupinho eu preciso de 10. Aqui eu só tenho 3. Então, eu cheguei ao final da minha situação problema. 8 meninos mais 5 meninas deram um total de quantas crianças? Uma dezena e 3 unidades. Ou seja, 13 crianças. 13 crianças fazem judô neste horário, nessa academia, certo? Vamos para outro exemplo? Uma equipe de futebol participou de um torneio regional. Na primeira fase, o time disputou 9 jogos e na segunda fase foram 6 jogos. Quantos jogos ao todo a equipe disputou neste torneio? Bom, o que está querendo saber aqui é o total de jogos. Então, eu vou juntar os jogos da primeira fase e os jogos da segunda fase. Quantos foram os jogos da primeira fase? 9 jogos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. E na segunda fase foram 6 jogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho aqui representado o número de jogos pelos cubinhos. Agora, para formar grupinhos de 10, eu vou ver aqui quantos grupinhos eu consigo formar com esses meus cubinhos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! 10 cubinhos eu troco por uma dezena. Então, agora eu tenho aqui uma dezena e quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5. Com 5 unidades, eu posso formar uma nova dezena? Não posso, porque para formar uma dezena, eu preciso de 10. Então, terminamos a nossa soma. 9 jogos na primeira fase e 6 jogos na segunda fase deram um total de uma dezena e 1, 2, 3, 4, 5 unidades, ou sejam, 15 partidas, certo? Vamos para o próximo exemplo. Para fazer uma receita, Pedro pegou 6 ovos. Depois, decidiu que faria 2 receitas iguais e pegou mais 6 ovos. Quantos ovos Pedro usará nessa receita? Então, vamos lá. Cada ovo a gente representa pelas unidades. Primeiro, ele usou 6 ovos. 4, 5, 6 ovos. Só que aí ele resolveu que ia fazer outro bolo. Então, ele ia precisar de mais 6 ovos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Todos os ovos que o Pedro usou estão representados aqui pelos cubinhos. Agora, nós vamos ver se é possível formar pelo menos uma dezena com esses ovos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! 10 unidades eu substituo por uma dezena de ovos. E só de olhar, eu já percebo que tenho aqui 2 unidades. Ou seja, a representação dos 2 ovinhos que ficaram separados da dezena. E que com 2 eu não tenho como formar mais uma dezena. Então, eu tenho aqui a solução do meu probleminha. 6 ovos mais 6 ovos deram um total de uma dezena e 1, 2 unidades. Ou seja, 12 ovos, certo? Se nós formos representar, pessoal, esses números aqui no nosso quadro valor de lugar, que resultados teremos? Vamos lá? Na primeira continha, nós vimos que eram um total de 13 crianças, né? Aqui no nosso quadro valor de lugar, nós temos a representação das unidades, dezenas e centenas. Hoje, nós não vamos trabalhar com as centenas. Então, vamos lá. Número 13. Como eu posso representar o número 13 no quadro valor de lugar? O número 13, ele é formado por uma dezena e 3 unidades. Uma dezena e 3 unidades, certo? No segundo exemplo, vimos que o total de partidas de futebol das crianças deram 15 jogos. Vamos representar o 15, uma dezena e 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. E no nosso terceiro exemplo, vimos que o Pedro resolveu fazer um bolo
E para isso, usou 12 ovos. Uma dezena, 1, 2 e 2 unidades. E assim, nós fizemos a representação no quadro valor de lugar da quantidade de cada probleminha que fizemos hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado e que possam daqui para frente não ter mais nenhuma dificuldade nesse assunto. Beijinho, pessoal!